Slide número 3, temos aqui a primeira classificação. A oração coordenada sintética aditiva. São cinco classificações das orações coordenadas sintéticas. Então, hoje nós estamos conhecendo a primeira, ok? Então, por que se chama aditiva? A oração coordenada sintética aditiva está relacionada à noção de soma, de adição, de acrescentar acontecimentos ou fatos, ok? Então, oração coordenada sintética aditiva tem uma ideia de soma, de adição. Ou seja, eu tenho duas orações. Aí eu quero dar uma ideia de soma. Eu quero acrescentar algo na minha primeira oração. Eu irei utilizar uma conjunção da oração coordenada sintética aditiva. Vamos observar aqui. Normalmente são usadas para dar maior ênfase ao conteúdo da oração seguinte. E quais são as conjunções, os conectivos? Conjunções e conectivos são a mesma coisa, ok? Quais são as conjunções das orações coordenadas sintéticas aditivas? As mais encontradas em orações aditivas são, gravem bem, tá, meus amores, porque eu irei cobrar isso na prova. Eu irei colocar uma dessas conjunções nas orações e irei pedir para vocês classificarem, certo? Então, quais são as orações aditivas? E, nem, mas também e como também. Exemplos. Eles foram não só para o baile junto, vírgula, como também dançaram juntos. Então, aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho duas orações, né? A primeira oração, aqui eu tenho uma vírgula, eles foram não só para o baile junto. Na primeira oração, eu não tenho conectivo, eu não tenho uma conjunção. Lembra que eu disse? Quando a oração não tem conectivo e não tem oração, e quando trata-se de uma coordenada, eu irei chamá-la de assindética. Então, a primeira oração aqui, eles foram não só para o baile junto, será uma oração coordenada assindética, ok? Primeira oração. Tem uma vírgula, após a vírgula eu separo esta oração, e a segunda oração eu tenho aqui uma conjunção, um conectivo, como também. Então, esse como também é a minha conjunção. Logo, se eu tenho uma conjunção na segunda oração, lembrando que elas também podem vir na primeira oração, a conjunção, tá? Mas neste caso aqui, eu tenho uma conjunção na segunda oração. Tendo uma conjunção na segunda oração, eu irei chamar de quê? Oração coordenada sindética, só as sindéticas têm conjunções. Aditiva. Por que aditiva? Porque eu tenho uma conjunção aditiva como também. E está dando ideia de soma. Quando eu digo que eles foram não só para o baile juntos, como também dançaram juntos, eu estou dando uma informação, estou acrescentando uma informação aqui de soma, de adição à minha oração principal, ok? Segundo exemplo, apaixonou-se e observou tudo à sua volta. Vamos separar essa oração? Quando vocês observarem o conectivo, vocês podem separar com um traço, tá? Igual fiz aqui, viu o conectivo? Separo. Então, apaixonou-se é a minha primeira oração. Tem sentido? Tem. Eu tenho verbo. Toda oração precisa ter sentido e verbo. Gravem bem isso. Frase não necessariamente precisa ter verbo, mas a oração sim, é obrigada a ter um verbo. Quando eu digo assim, bom dia, não é uma oração, é uma frase, ok? Agora, oração, ela é obrigada a vir acompanhada de um verbo e ter sentido também. Então, apaixonou-se é a minha primeira oração, tem sentido, tem verbo. Como eu irei chamá-la? Oração coordenada sintética. Por quê? Porque eu não tenho conjunção, eu não tenho conectivo nessa minha primeira oração, tá? Então, ela será assindética. Segunda oração, eu tenho conectivo E, aqui, olha o E aqui, e, nem, mais também, como também. Se eu tenho um conectivo E, se está dando ideia de soma, a minha oração, ela irá se chamar oração coordenada sintética aditiva. Gravem bem isso, tá? Ideia de soma, de adição, aditiva. Mas vocês precisam saber também as conjunções. Então, a minha oração ficou separada dessa forma. Primeira oração, oração coordenada sintética. Segunda oração, oração coordenada sintética aditiva. Professora, a senhora vai cobrar isso no teste? Sim. Eu irei pedir para vocês classificarem, dividirem oração,
classificar a primeira oração e a segunda oração, conforme eu estou fazendo aqui nos exercícios, mas fiquem tranquilos, que eu irei passar aí uma revisão para vocês, ok? E exercícios também de fixação no caderno. Agora vamos para o quarto e último slide de hoje.